Olá, bem-vindos ao podcast da SKF. Eu sou o Zucoloto e o nosso tema nesse episódio é longevidade, isto mesmo, expectativa de vida. Nosso convidado para falar desse assunto é o Claudinei Resch, presidente da SKF LAN. Este assunto é tão relevante que faz parte dos pilares da SKF. Para vocês terem uma ideia como que isso é importante falar, em 1940, no Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros era de 45 anos. Já em 2018, passou a ser para as mulheres 79 anos e para os homens aproximadamente 72. Nossos hábitos contribuem para a nossa longevidade? O que os nossos avós ensinaram e que não podemos nos esquecer? Dentro da nossa rotina de trabalho, é possível cuidar do nosso corpo e da nossa mente? São estas perguntas e outras experiências interessantes que nós iremos compartilhar aqui. Muito bem, eu quero então dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje nesse podcast, mais um episódio da SKF, Claudinei Resch. Bem-vindo, é um prazer falar com você. Olá, Zucoloto, muito obrigado por sua atenção e me permitir estar aqui nesse episódio de podcast tão interessante que é longevidade. Que bom, Claudinei, acho que todos nós queremos saber mais sobre esse tema e com certeza a tua experiência, tanto profissional como pessoal, vai ajudar todos os nossos ouvintes aqui a poder entender mais como que isto impacta ao nosso dia a dia e também os negócios. Claudinei, a minha primeira pergunta que eu quero compartilhar, que você compartilhe conosco é: por que é importante, pensar e falar em longevidade, E o que isso significa para você? Olha, Zucoloto, a gente vê em histórias de ficção aqueles caras que ficam querendo viver eternamente. E é claro que isso não existe e vai demorar para existir. Mas também é verdade que ao longo dos anos a expectativa de vida tem aumentado. Então, para mim, o significado de longevidade significa criar muito mais possibilidades para essa vida que é algo maravilhoso que nos foi dado e temos que aproveitá-la. E o grande significado para mim vem de uma lembrança de uma infância vendo meus avós paternos muito fortes e sempre disponíveis e sempre querendo usar a vida deles com muita energia. Tanta energia que eu me recordo que meu avô, que faleceu com 96 anos, nunca ficou doente, a não ser uma vez com 24 anos de idade. E minha avó, que cuidou dele nos últimos dias, veio a falecer com 106 anos. E muito bonitinha. E os dois, graças a Deus, faleceram dormindo. Incrível, Claudinei. Então isso é o que significa de longevidade para mim. É interessante você realmente trazer aí a memória, a importância do legado dos seus avós. E isso é muito importante porque marcou muito a sua vida e por isso que você dá tanta importância para esse tema. Claudinei, assim, já que você realmente carrega isso dentro de você, esse exemplo de vida, como é que você percebe, que a importância da longevidade para uma sociedade, já que você citou família, e isso também vai impactar as empresas. Como é que você encara isso? Como é que você enxerga isso? Tem outra questão também que eu acho que eu quero relembrar aqui. A longevidade, ela cria possibilidades. Meu pai hoje tem 80 anos e eu posso garantir para você que ele está muito bem de saúde. Nós fazemos competição de exame de check-up todos os anos e nesses últimos 20 anos ele reconstruiu a vida dele. Ou seja, longevidade para a sociedade não deveria ser um martírio, mas sim a consciência clara de que existe vida, mesmo para pessoas com uma certa idade. E não achar assim, agora acabou minha vida. Não, ao contrário. A vida é muito bela. É lógico que a sociedade ela sofre os impactos de necessidade de um melhor sistema de saúde, mas também, por outro lado, se nós cuidarmos melhor de nós mesmos, nós vamos viver isso tão bem
e a gente não vai ficar tão dependente do sistema de saúde. E digo do meu pai porque é verdade. Todo ano, mês de abril, exceto esse ano, por causa do coronavírus, nós estamos lá competindo os nossos resultados de check-up. E 2 anos atrás, os deles foram melhor que o meu. Olha só. Claudinei, olha só, eu estou assim, bastante empolgado com essas histórias que você está trazendo para a gente. No início do podcast, eu disse, né, que isso é um fato. Nas últimas décadas, não só no Brasil, nos outros países, né, a longevidade tem alcançado outros patamares, né? Décadas atrás, a expectativa de vida no Brasil era 45 anos, hoje nós estamos falando aí em 75, enfim. E você colocou uma questão muito interessante, né? Que a longevidade, ela traz novas expectativas, perspectivas de vida. Você está dizendo, então, que na sua experiência e o que você também acredita é que a longevidade traz novos sonhos, é isso? Ou seja, as pessoas podem, com isto, sonhar um pouco mais, não é? Exatamente o que eu estou falando. Exatamente o que eu estou falando. O sonho nunca deveria morrer na vida de ninguém. A longevidade é uma oportunidade, não é o fim. Não é o fim. Muito pelo contrário. Eu tenho diversos exemplos perto de mim. Eu comecei a jogar tênis com uma pessoa que tinha 15 anos a mais do que eu. Hoje ele tem 67 anos, ele anda de bicicleta mais ou menos 140 quilômetros por semana. E é um exemplo para todos nós na quadra de tênis. Ele é um exemplo de que não deixa o sonho morrer. E é exatamente isso que eu quero dizer. Então, o que isso me remete? Me remete a comentar que a longevidade cria novos hábitos de consumo. Isso não é mentira. Está aí visto que diversas agências de turismo têm desenvolvido passeios exclusivos para pessoas que se chamam terceira idade, mas pessoas da boa idade. Mas, fora isso, muitas outras características de consumo são adaptadas. Automação dentro dos carros não é simplesmente para uma questão de segurança para todo mundo, mas é um início idealizado para pessoas de melhor idade, para que eles se sintam mais seguros dirigindo os carros. E dizer assim, as pessoas de melhor idade não se adaptam à tecnologia, isso também não é verdade. Eu vejo agora uma tendência cada vez maior de pessoas da melhor idade se interessando por cursos de línguas. Isso prova, em tese, o que eu estou dizendo. Eles sim estão preparados para usar tecnologia, eles aprendem e, mais do que isso, estão abertos a novas descobertas. Agora mesmo eu vi um programa de línguas onde de 40 pessoas, 30 eram acima de 50 anos. Ou seja, o que você está compartilhando conosco é que precisa também haver, não é, uma mudança dessa cultura, né? Porque o brasileiro carrega uma cultura de que ele está aguardando a aposentadoria dele aos 50 e pouco anos de idade e a partir dali não fazer mais nada, talvez, ou se dedicar a algumas coisas que ele gostaria de ter feito ao longo da vida. E você está trazendo aqui uma perspectiva que a longevidade, ela traz também essas oportunidades que a pessoa precisa também se preparar. Na sua opinião, assim, o que isso faz com que as pessoas passem a ver a vida de forma diferente? Ou seja, essa longevidade que antes era prevista aí, talvez para 50, 60 anos, como é que você participa disso no seu dia a dia, né? Como é que... E aí até uma curiosidade, né? As pessoas estão nos ouvindo aqui, Claudinei. Qual é a sua idade? Se você gentilmente puder revelar, acho que isso não é dificuldade nenhuma. E como que você encara isso no dia a dia? Hoje eu encaro com muita alegria, porque eu tenho dentro da minha casa uma pessoa de 77 anos e mora conosco há 18 anos. E eu consegui ver essa pessoa arrumar um namorado com 60 anos de idade Olha. Viveu perto dele por 10 anos.
A única tristeza que eu tive é que ela não foi namorar direto com ele, mas era tipo namorido. E durante 10 anos eles ficaram juntos. E ele, por uma tristeza, veio a falecer com 91 anos de idade. E ela continua vivendo conosco e ela é um exemplo para nós de renovação. Nós a chamamos de Fênix. Bom, então como eu vejo isso para mim? Eu vejo aqui que nos meus 53 anos, eu tenho definido que o meu contrato de 90 vai ser vivido como o dos meus avós, com muita saúde. Então, nesse sentido, eu tenho buscado uma alimentação balanceada, dormir bem, me cercar de pessoas do bem, me cercar de pessoas do bem. Isso pode até parecer assim um pouco egoísta, mas não é egoísta. É que quando você está junto de pessoas que você imagina que é do bem, você fala assim, então você é seletivo. Bom, pode até parecer seleção, mas na verdade é que quando você está com pessoas assim, você consegue também transmitir coisas melhores. Porque você está cercado de uma certa energia positiva que te permite ser mais positivo. E você sendo mais positivo, a sua imunidade, a sua saúde também fica boa. Então é um pouco isso que eu tenho exercido. Além de que não é mentira nenhuma, como eu disse no começo do podcast, eu tento imaginar que a nossa vida aqui é uma passagem. A eternidade não é dentro desse plano, mas ela é possível. Então, sim, eu uso da espiritualidade como uma forma de entender o que eu faço aqui. E não jogar fora essa oportunidade de viver a longevidade com uma vida saudável. Claudinei, é incrível, né, a forma de pensar, encarar a vida. Você comentou aí de um contrato de 90 anos que você tem com você, e com certeza isso já foi compartilhado com várias pessoas que você convive. Eu queria que você falasse pra gente aqui o seguinte, eu quero saber, eu tô curioso, o que você pretende fazer quando chegar em 90 anos ou próximo disso? Você já tem uma ideia para que as pessoas também... Isso vai servir de uma alavanca motivacional para muitos que estão querendo terminar a carreira aí aos 60, 70 anos. Você já tem planos? Vamos lá, conta para nós o que você vai fazer. Muito legal isso, porque você sabe que quando começou toda essa situação de coronavírus, muitas pessoas diziam assim, que essa experiência seja uma experiência para elevar o ser. Bom, não é piegas. Isso era verdadeiramente uma oportunidade. Bom, nesse período, não que eu tenha deixado de trabalhar, porque eu tenho uma responsabilidade muito intensa, com certeza, de cuidar aí de negócios do México à Argentina. Então, eu tenho que trabalhar porque muita gente depende de muitas das minhas tomadas de decisão. Com certeza. E a tua responsabilidade, ela não é só no Brasil, né? Ela envolve muitos países. Então, a sua rotina também, ela é bastante puxada, né? Mas eu sou feliz. Eu sou feliz. E aí que eu queria chegar nesse ponto. Do lado familiar, eu tive a felicidade de as minhas 2 filhas ficarem esse período trabalhando de home office. E a minha esposa, que é uma âncora na nossa família, junto com a minha sogra, que é a pessoa de 76 anos que eu comentei, que mora conosco há 18 anos, nos reunimos e a gente usou esse período aqui para a gente ficar mais próximo. Uma outra discussão aconteceu, mas eu garanto para você que a união familiar aumentou significativamente. E uma das coisas que nós decidimos fazer juntos para aprender e aproveitar esse momento foi fazer uma horta. Bom, por que eu estou dizendo isso? Essa vida só vai ter sentido se nós deixarmos um legado. Todos os bens materiais que nós juntarmos, eles vão servir para ajudar alguém ou para criar disputas entre os nossos filhos. Ou seja, se nós não soubermos usar bem os bens materiais que nós juntarmos durante a nossa vida, corre o risco dele ser uma perdição e não uma benevolência. Por outro lado, se a nossa vida própria
for um exemplo para muitas pessoas, esse exemplo é como o alimento para novas pessoas. Dito isso, o exemplo da horta, para mim, é o que eu quero levar para os meus últimos anos de vida. Por quê? Porque o alimento que nutre é aquele que vai contribuir para a saúde de outras pessoas. Assim como nós, sendo exemplo para outros e exemplo correto, vamos deixar um legado. Então, o que eu quero para os meus últimos anos de vida é ter uma horta comunitária e que essa horta possa ser o alimento das pessoas que morem perto de nós. É interessante, Claudinei, ouvindo isso, e aí muitas pessoas, não posso afirmar, né, que a grande maioria pensam em parar de trabalhar e cuidar mais de si, ou então fazer as coisas que não puderam fazer enquanto estavam trabalhando. E você está dando exemplo aqui de que você pensa em realmente ajudar o próximo, né? Isso com certeza será um legado e muitas pessoas acredito que serão influenciadas por isso também. Isso é muito interessante. Claudinei, uma das coisas que me chama a atenção e eu creio que é importante você dividir conosco é o seguinte: a rotina de trabalho de muitos profissionais, ela realmente é intensa, tensa, e como que você compartilha conosco a sua experiência, né, dirigindo uma empresa multinacional? Como que você encontra um espaço para cuidar da longevidade hoje, para colher isso no futuro próximo, não é? Como é que você poderia ajudar essas pessoas que vivem falando assim, olha, eu não tenho tempo, e a minha agenda é apertada? Como que dá para encaixar isso hoje, hein? Zucoloto, muito legal você ter comentado sobre o tempo. Eu sou economista e, falando de bens escassos, o bem mais escasso é o tempo. Tem um livro que é o Milagre da Manhã, e é um livro muito interessante que inspira você a acordar mais cedo e ver o valor que se tem em realizar coisas enquanto todo mundo está dormindo. Eu sou adepto a essa teoria e tenho usado as minhas manhãs para praticar um desafio que me faz se sentir energizado, que é o triatlon. Então, acordando aí 4h30, às vezes 4h30, mas normalmente 5h30 da manhã, então eu tento me preparar para estar fisicamente e mentalmente mais equilibrado, e com certeza o resto do meu dia é muito mais produtivo. E para não perder o autocontrole familiar, tenho usado 2 noites da semana para cozinhar junto com a minha esposa. Olha que interessante. Um pouco isso eu tenho feito. E posso dizer para você assim, nos 90 primeiros dias de pandemia, eu continuei trabalhando. Nós construímos um plano adequado para a empresa que nós trabalhamos. Estamos verdadeiramente felizes com os resultados. Li 7 livros, comecei a estudar italiano e a preparação para uma prova de meio Ironman que vai acontecer no final de setembro está em ordem, está dentro da agenda. Então, eu diria que a gestão do tempo é difícil, mas é possível. Claudinei, é muito interessante, né, a sua forma aí de estar encarando a sua rotina, a sua agenda, porque a expressão a quarta idade já é uma realidade, né, já não é mais uma ficção, e pelo que você está dizendo e pelo que eu já entendi, e todos nós, todos que vão ouvir nossos podcasts, ficou claro, não terceirizar a responsabilidade, muitas vezes da longevidade, falando que a culpa é do outro, porque eu não posso, mas é uma questão de prioridade, é uma questão realmente de colocar foco, determinação e outras virtudes aí que todos podem praticar isso no dia a dia. Claudinei, esse assunto é muito interessante, eu sei que ele faz parte dos pilares que a SKF estabeleceu e, na verdade, implantou
o modelo participativo é para todos os colaboradores, por isso da importância também de falarmos com você sobre esse assunto. Eu gostaria, Claudinei, nesse finalzinho do nosso bate-papo, nós temos muitos outros assuntos aí nos próximos podcasts, eu gostaria que você pudesse deixar aí para os nossos ouvintes 3 ideias sobre este tema tão relevante e significativo para que as pessoas possam também guardar e levar para o seu dia a dia com respeito à longevidade. Zucoloto, muito obrigado por esse desafio. E eu acho que, eu diria assim, se você que estiver nos ouvindo quer ter uma experiência de longevidade, você deveria dar atenção para 3 coisas. Valorize as relações saudáveis. Isso não é dito por mim, isso é dito por uma pesquisa de Harvard. O Jeito Feliz de Ser diz que ele está vinculado às relações que você tem. E cuide com carinho das pessoas do bem. Cuide com carinho das pessoas do bem. Trate-as como se fosse a verdura da sua horta que você cultiva, porque ela vai te devolver o nutriente necessário para a sua alma. Ou seja, Claudinei, se você me permite aí fazer um comentário sobre esse primeiro item que você colocou, que eu achei bastante interessante, não apenas estar com pessoas, mas valorizar, cuidar. São 2 verbos que eu tenho falado muito isso nos meus seminários também, ou seja, não é simplesmente morar com pessoas, não é simplesmente se reunir com pessoas, mas esses verbos que você trouxe aí. Eu queria só dar uma ênfase que eu achei fantástico esse primeiro item. Por favor, segundo item aí, segunda ideia que você quer deixar para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Zucoloto. Eu sei que parece complexo, mas é isso mesmo. A minha segunda sugestão é valorize o simples. E qual é a coisa mais simples que nós temos como ser humano? A respiração. Imagina nós não termos tempo e nem respiração. Isso seria o fim dos nossos sonhos de longevidade. Ou seja, você interiorizar e entender qual é o seu templo maior, que é o seu corpo, vai permitir uma compreensão maior e uma tomada de decisão mais orientada para você ter uma longevidade saudável. Nisso que você está trazendo, nesse segundo ponto, é como se nós pudéssemos falar um para os outros. Calma, reflita um pouco, feche os olhos e veja também o que está acontecendo ao seu redor. É esse respirar, né? Dá um tempo para si também, não é importante isso, né? Exatamente isso, Zucoloto. Exatamente isso. E só para enfatizar, templo maior é o seu corpo. Valorize isso. E qual seria a terceira ideia, Claudinei, para a gente poder já blindar os nossos ouvintes aí com a forma de você encarar a vida? E o terceiro é assim, não olhe para fora buscando ídolos. Faça você ser o exemplo maior para quem está perto de você. Seja você o legado para todos que estão à sua volta. Seja você o exemplo e não busque em outros aquela fama, aquele negócio que é até fora de propósito, de tão abafadora a sua imagem. Não, seja você a energia que faz os outros serem felizes. Crie o seu legado. Se eu pudesse então resumir minhas 3 ideias. Primeira, valorize as relações saudáveis. Cuide com carinho das pessoas do bem. Segundo, valorize a respiração. Ache um tempo para você mesmo. Terceiro, crie o seu legado. É isso, Zucoloto. Claudinei, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de dividir com você esse tempo. Eu não tenho dúvida que não apenas os colaboradores da SKF, mas todos que ouvirão esse podcast poderão realmente aprender, e não apenas aprender, mas oportunidades que, como você trouxe aí, muitas coisas do seu dia a dia poderão aplicá-las. Muito obrigado, e que você continue dando exemplo de longevidade, não apenas na teoria, mas na prática. Desejo a você, não apenas neste tempo que estamos passando, muita saúde, muita sabedoria, e quero
deixar aqui um grande abraço a você e toda a sua equipe em vários lugares onde você lidera. Super obrigado, Zucoloto. Muito obrigado. Agradecemos você que ouviu este episódio. Convidamos você também a compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais e com seus amigos. Sigam a SKF em suas redes sociais e não deixem de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Um grande abraço e até o próximo podcast SKF.